Voltei, pessoal. Vamos lá. Continuando aqui nos nossos arquivos de módulos aqui. Eu falei para vocês que ia falar do NAT aqui. Então, gente, lembra que eu comentei com vocês da configuração TuxFireConf, a variável lá do NAT, quando é 0, 1, 2 ou 3? Então, é justamente para isso daqui. O NAT, gente, se você configurar, por exemplo, que você só tem pulse hold, ele só vai carregar o tfNAT_out, tá? Que é o NAT de saída. Então você só precisa mexer nesse arquivo, se você só tiver port routing, tá? Aqui estão aqueles exemplos, lembra do exemplo do DNS? Então, gente, aqui é onde eu pego, dou o IP, eu faço aquela correlação, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Por exemplo, vamos ver que você tenha um bloco, tá? Você está conectado, o teu file está conectado numa operadora que te deu uma quantidade lá de IPs, tá? De IPs fixos. E então você vai configurar os seus servidores. Esse primeiro IP aqui, ó, tá vendo? Port routing, né? A parte de NAT, -T, NAT, estou fazendo NAT. Origem, DNS1, IP DNS1 é o IP interno, aquele IP não público que eu comentei com vocês, beleza? Então, se você colocar aqui o IP interno, você vai fazer o quê? O -J, SNAT, ou seja, você está fazendo no port route dele, saindo com que IP? Com o $IP DNS underline, DNS1 underline NAT. Esse aqui que é o IP, esse aqui que é o IP público, tá? Ah, Gondinha, eu preciso fazer exatamente assim? Não, você pode dar o nome que você quiser. Você pode definir as duas variáveis lá e usar dessa forma aqui, tá? Esses aqui são exemplos que eu coloquei, tá? Para vocês não ficarem perdidos na hora de configurar o arquivo. Então, o que eu estou fazendo no NAT, tá vendo? Esse NAT aqui, eu estou fazendo um NAT tipo um NAT de post route, do DNS 1, 2, do meu servidor de web, por exemplo, um de correio, tá? Aqui embaixo, essas regras aqui, gente, são regras que, assim, acontecem em alguns casos, tá? Quando você vai configurar uma rede, né, dentro da empresa. E o que ela quer dizer aqui? Reparem só. Se eu tenho esse if aqui, se eu tenho uma rede da DMZ, né? E essa rede DMZ, eu também tenho configurado a rede dela, a interface, o IP, eu vou fazer a seguinte regra, ó. Eu faço um post route. Quando o IP origem, tá, for da minha rede da DMZ e o destino for um IP da minha DMZ, tá? Da minha rede DMZ, e a saída for pela interface da DMZ, eu faço um SNAT daquele, ou seja, eu pego e saio com o IP do Firewall de DMZ. Por que isso? O que acontece, gente? Às vezes, você vai pegar, por exemplo, vamos dizer que o teu pacote resolveu, na hora de sair, ele foi para o Firewall, tá? Do Firewall, ele foi lá para um outro servidor teu na mesma rede, tá? Esse servidor está na mesma rede, beleza? O que acontece? Esse servidor está na mesma rede, ele vai responder para quem? Ele vai tentar responder direto para o teu servidor que fez a requisição do pacote. Só que, se você acessou o Firewall e dele foi para esse servidor, ele espera que a resposta venha do IP de destino que você enviou e não do servidor que está te respondendo. Então, eu tenho que obrigar o servidor que está te respondendo a voltar pelo caminho que ele fez. Ou seja, ele tem que voltar no Firewall e do Firewall ele voltar para a máquina que fez a requisição. Então, eu faço essa regrinha para obrigar isso. Ou seja, se saiu da estação, foi no Firewall para ir na outra máquina, se ele fez esse caminho, ele vai ter que respeitar. Então, ele vai voltar para o Firewall e do Firewall voltar para a máquina. Essa regra é basicamente para fazer isso, tá? Somente isso. E eu só tenho essas possibilidades na rede interna da DMZ, tá? Aqui embaixo, eu tenho outro post routing. O que é esse post routing aqui? Ele faz o seguinte, o que não for servidor meu, que está saindo com IP, vamos dizer, a rede interna vai sair com um masquerade. Esse masquerade
é o quê? É o IP que está na minha rede externa, minha face. Esse IP que está lá é o IP que eu vou sair para a internet. Ele faz uma masquerade. Ou seja, isso aí, gente, é o basicão que tem nas empresas, né? Quando a gente vai fazer uma consultoria aí, muita gente já sabe disso. Às vezes a empresa faz um PVPOS, só ganha um IP na conexão e aí tem que sair pelo masquerade mesmo. Os caras não dão IP para todas as máquinas da rede. Tá? Então, gente, isso aí é a parte do NAT out. Se eu não tiver pré-routing, eu só vou carregar esse cara. Tá? É aí que eu tenho que mexer. O que mais? Tem o de pré-routing, que é o que? O NATIN. O NATIN, essas são o que? As regras de entrada no Firewall. Ok? Essas regras de entrada. O que eles vão fazer essa regra de entrada? Olha aqui uns exemplos aqui legais. Quando entrar, tá vendo? Por exemplo, aqui do proxy, ó, aqui é da rede interna. Ó. Quando eu tenho proxy definido, a porta de proxy e a interface da minha rede interna, né, e proxy transparente igual a 1, o que ele faz? Ó? Ele faz um pré-routing de quando for para a porta 80, porque o navegador está indo lá na porta 80. Proxy transparente, gente, só trabalha com porta 80, HTTPS não. Então, por isso que aqui só tem porta 80. Então, quando vier para a porta 80, na interface interna, ele faz um redirect para a porta do proxy que vocês definiram lá no Tuxfire Conf. Tá? Então, já vai fazer o proxy transparente para vocês. Independente de proxy, vamos dizer que você não tem proxy definido. O que ele vai fazer aqui? Ó? Nesse outro exemplo aqui. Ó. O que vier com destino para o IP DNS1 NAT. Esse aqui, gente, é o IP público. O que está definido na tua interface pública, né? Ou seja, que você tem lá que vamos dizer que a tua operadora te deu lá um bloco que você está usando nos seus servidores, você distribuiu cada IP para um servidor teu. Então aqui você vai dizer o quê? Quando vier para o IP público tal, faz um DNAT e joga para o IP interno. Esse $IP, por exemplo, underline DNS1, é um IP interno na tua DMZ, por exemplo. Tá? Ou na tua rede interna, vai depender do que você configurou. Então aqui é onde você vai fazer um NAT. Essas variáveis, mais uma vez, você pode definir do jeito que você quiser. Isso aqui são só exemplos que eu estou dando para você poder ter uma base aí para você poder mexer. Beleza, gente? Deixa eu ver nosso tempo aqui. Ver nosso tempo aqui, ainda tem mais um tempinho. Vamos lá. Então nós vimos a parte de NAT, né? Vamos lá. A parte de Mangle, tá? O que o Mangle... O que é esse módulo de Mangle? Gente, a maioria dos bloqueios hoje que eu faço de algum tipo de ataque, eu faço ele na tabela Mangle. Por quê? Porque ela antecede tudo no Netfilter IP Tables. Tá? Tudo que você bloquear aqui, você vai exigir menos processamento do teu servidor. Tá? Então, todos os bloqueios de algum tipo de ataque específicos, né, eu coloco tudo aqui. Esses bloqueios, gente, não tirei da minha cabeça, são bloqueios comumente utilizados em muitos firewalls aí, em Firewall, em muitos lugares, são bloqueios comumente utilizados que eu peguei e coloquei aqui no Mango para a gente fazer uns pré-bloqueios, tá? Então, o Mango é o melhor lugar para a gente fazer uns drops, tá? Desse tipo de bloqueio, tá? O que mais que eu faço também no Mango, tá? Repare aqui, essa regra aqui, gente, não tem no Tuxfire, tá? Original. Essa regra eu criei aqui. Estou mostrando aqui como exemplo. O que eu fiz aqui, gente? Essa regra aqui de Bogons até tem, tá? Essa regra aqui até tem. Lembra do IP7 que eu comentei com vocês? Que é a lista? Então, aqui eu estou dando um drop nos Bogons, na lista de IP de Bogons, no Mango mesmo. Ou seja, eu não vou deixar vir IP que não era para ser roteado da internet bater no meu file à toa. Então já estou bloqueando aqui. Esse aqui embaixo, gente, é uma regra que eu criei em cima do IP7, dos expanseiros. Os expanseiros, como eu falei, cara, eu meto bronca, eu bloqueei mesmo. Então eu criei a lista de expanseiros e dou um drop aqui no Mango. Acabou o problema, entendeu? Não vai mandar e-mail por nada, tá? Então o Mango serve mais para isso aqui, gente.
para a gente fazer esses bloqueios, tá? Como vocês podem ver aqui,